Graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico da Igreja Batista Aliança Eterna. Essa é a classe Estudo Bíblico 2 e hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo nessa aula a professora Bárbara, né? Gente, tudo bem? O professor Ernesto. Tudo bom, gente? E o professor Ricardo. Tudo bem? O Ricardinho estava na última aula, né, da queda do homem. E hoje eu, junto com o Ricardo, Bárbara e Ernesto, nós vamos explorar um pouquinho a vida de Noé. Eu gosto muito desse personagem bíblico e eu convido você a navegar aí, né, por alguns minutos nessa vida tão abençoada que foi a vida de Noé. Para iniciar a aula, eu vou iniciar com uma oração e em sequência a gente já vai para o próximo slide. Amém? Então feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Bendito Deus, nós oramos a Ti agradecidos, porque o Senhor nos deu o dom da vida. E a cada dia que passa, Senhor, mais certo nós estamos de que a nossa vida está nas Tuas mãos. O Senhor é quem garante e controla, Pai, todas as coisas, inclusive a nossa vida. Nós abrimos os olhos todos os dias, é porque o Senhor permite, ao acordarmos. Porque se o Senhor não permitisse, nós nem sequer daríamos o primeiro respiro de vida pela manhã. Por isso nós somos gratos, Senhor, pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos colegas e dos nossos irmãos que nos assistem nesse momento. E eu peço a Ti, Pai, continue abençoando a vida de cada um, que o Senhor continue sustentando a vida de cada um e que o Senhor possa, Pai, nos guiar, nos iluminar através dessa aula, nos ensinando um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Eu oro a Ti agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos lá, falando um pouquinho sobre a vida de Noé. Uma rápida introdução. De Adão a Noé, eu coloquei aí, nós temos 10 patriarcas, né? Quantos anos transcorreram de Adão a Noé? Eu coloquei aí, são 10 gerações, né? Então, se nós tomarmos aí como uma referência os anos de uma geração por 40, embora hoje alguns estudos dizem que de uma geração para outra esse número já não é considerado 40 anos, mas consideremos aí uma média de 40 anos, nós temos um intervalo de 400 anos, tá? Em Gênesis 5:32, a Bíblia lá nos informa que Noé gerou seus filhos quando tinha aproximadamente, então, 500 anos. Então, nós percebemos aí um primeiro aspecto bem curioso, né? Os anos de vida de um homem. Se nós pegarmos Adão, por exemplo, que viveu mais de 900 anos, todo o conhecimento que ele adquiriu através de Deus, né? Que Deus deu a ele para que ele pudesse ser o cuidador da terra e da humanidade, transmitiu esse conhecimento, né? Passando de geração em geração, o quanto esses homens não tinham de conhecimento de Deus. E Noé não é diferente. Então, nós já percebemos aí uma peculiaridade no sentido de que Noé, ele tinha meio milênio de vida, né? É bem curioso a gente notar isso. Ele tinha meio milênio de vida quando gerou seus filhos. O quanto esse homem não tinha de conhecimento. Esse é um primeiro aspecto muito curioso da vida de Noé, e que ao ler a Bíblia, às vezes a gente deixa passar batido. Mas eu quero trazer aqui porque é bem relevante. E um outro ponto eu coloquei aí é o aumento da maldade na terra e o coração do homem tomado por maus desígnios, né? Deus decidiu exterminar o homem da face da terra. Então nós percebemos na aula anterior que o homem cai através do pecado lá no jardim. E nós temos a sequência aí, né? Primeiro homicídio, Caim, a maldade ela foi entrando no mundo. E nós percebemos em Gênesis 6 que a maldade já não tinha limites, né? Então, com esse aumento de pecado da humanidade na Terra, né? Então, Deus ele decide exterminar a humanidade, aquela humanidade que ele criou lá no começo, que ele viu que era bom, mas que aqui em Gênesis 6 ele fica grandemente decepcionado com essa
com essa maldade no coração humano, né? Então, o que nós vamos tratar basicamente na aula de hoje é a vida de Noé e a questão do dilúvio, tá? Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Antes de nós entrarmos aí nesse slide de quem era Noé, algum dos professores gostaria de fazer algum comentário, fazer algum acréscimo ao que foi dito? Apenas que você mencionou dos patriarcas, né, o tempo de vida deles, a nossa Bíblia de Estudo ela faz algumas menções, né? Adão, 930 anos, Sete, 912, Enos, 905 anos, Cainã, 910, e chega até o patriarca ali, todos eles vivem em torno de 900 ou até 960 anos, o que viveu mais foi Metusalém ali com 969, 969 anos, e o que viveu menos nessa história foi Enoque, né? E a gente já sabe por que ele viveu menos. Com 365 anos, Deus fala assim, vem para mim que eu quero você. Mas é interessante, imagina uma vida de 950 anos, que foi a vida de Noé, o quanto de experiência se tinha, o quanto de contato se tinha. E a gente fala das nações e às vezes não tem uma explicação de como se cresceu tanto as nações naquela época, mas se uma pessoa numa vida normal agora, até os seus 80 anos, consegue ter aí, nas gerações 10, 15 filhos, que nem nossos avós, bisavós tinham, imagina alguém que viveu 900 anos. Quantos filhos não gerava e quanta gente não estava associada àquela família. Por isso esse crescimento tão grande das nações a partir desses patriarcas, porque durante o seu período de vida eles tinham uma infinidade de filhos, né? Exatamente, né? É curioso, Ernesto, eu até questiono o nível de tecnologia que esses homens tinham conhecimento e posse. Ah, você está exagerando, Rodrigo. Olha, eu acho que eu não estou, porque se nós pegarmos aí a própria Arca, que nós vamos entrar nesse assunto mais para frente, a própria Arca, ela tem uma tecnologia invejável. E você falar que a gente está falando dos primórdios aí, da civilização, da humanidade, eu fico me perguntando, né, qual era o nível de tecnologia que esses homens tinham, porque era um conhecimento que vinha de Deus, né? Vinha de Deus. É um conhecimento que vem de Deus. Então, eu acho que é muito provável que a tecnologia e o conhecimento tecnológico que esses homens tinham não perde nada para o que a gente tem hoje, tá? Dada as devidas proporções. Então, é mais um ponto aí com a relação da longevidade desses homens que vocês mencionaram aí. Bom, quem era Noé? Nós sabemos aí que seu pai se chamava Lameque, né? Em Gênesis 5:28 está escrito isso daí. A gente tem essa base lá em Gênesis 5:28. Mas nada sabemos de sua mãe. Agora, por quê? A Bíblia ela não costuma, ela costuma omitir, né, o nome das mulheres, exceto aí raras exceções. O próprio papel da mulher, ele é um papel coadjuvante, vamos dizer assim, na história, quando se trata de, principalmente, mencionar a genealogia, né? Quando você pega as genealogias na Bíblia lá, é sempre o homem que é tomado como referência. Então, provavelmente, é por isso que a gente não tem muito conhecimento da vida da mãe de Noé, nós não temos nada né, com relação à vida da mãe dele, mas a gente consegue perceber em Gênesis 6:9 lá que ele era um homem justo, né, um homem íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Eu vou ler rapidamente o Gênesis 6:9. Está escrito assim, ó. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu do ponto de perversão que havia chegado a toda a humanidade com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: Eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com toda a terra. Faz uma arca de madeira resinosa, ou seja, uma madeira que devia ser revestida com resina. Tu farás de caniços e calafetarás com betume por dentro e por fora. Então você percebe aí que Deus ele separa um homem em que ele percebe que esse homem ele era diferente dos demais que estava ali vivendo na terra, né?
um homem que agradava o coração de Deus, né? A Bárbara, você pode ler para nós Hebreus 11:7, que vai fazer também alguma referência a respeito de Noé? Tá mutada, Bárbara. Tá mutado. Desculpa, gente. Aqui, ó. Hebreus 11:7 diz assim, ó. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu a arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É sensacional esse versículo bíblico, porque assim, eu falo isso por conta da grandeza da fé de Noé. Pensa bem, nunca tinha chovido na terra. Ninguém nem tinha ideia do que era chuva. Não tinha chovido ainda. E aí Deus chega para um cara e fala, viu, constrói um barco gigante, um caixote, na verdade, gigante de madeira, coloca todos os animais dentro, entra com a sua família porque vai inundar tudo. Eu fico imaginando a fé de um homem capaz de crer nisso tudo, né? Ouvindo Deus falar e ele crê que é Deus que está falando com ele, já começa por aí, né? E acreditar nesse plano divino e cumprir a risca, né? O que Deus está falando para ele. Não sei o que vocês pensam disso tudo, mas é muito interessante o tamanho da fé de Noé, né? Rodrigo, não só em questão do tamanho da obra a ser feita e da condição, mas a pode até dizer melhor que eu, o tempo que Noé empreendeu nisso, né? Porque depois de 5, 10 anos, qualquer um de nós fala assim, isso não vai acontecer, já passaram 10 anos. Oba, quanto tempo Noé ficou construindo essa arca? Vamos lá, vamos abrir. Peraí. Vou pegar aqui. Eu estava falando, quando eu estava mutada, eu estou usando uma Bíblia de arqueologia. Ó, gente, muito boa. Peraí, deixa eu pegar aqui. Se eu não me engano, foram 100 anos. Mas vamos pegar esse dado aí real, porque aqui, ó. fantástico. Ufa, já passei, peraí. Mas é isso. É isso mesmo. É isso. Acho que Pensa, a gente dedicar 100 anos das nossas vidas para a construção de algo que nem o Rodrigo mesmo comentou, que você nunca nem tinha visto, né? Vai chover. O que é chuva? Né? É tão inimaginável numa situação, mas que é real. Mas foi isso mesmo. Deixa eu pegar aqui. Mas segue algo lá que eu vou achar aqui. Mas é engraçado isso. A gente não ora uma semana por um tema. Não, já orei demais. Orei uma semana, orei 15 dias. Noé ficou 100 anos confiando em Deus e fazendo aquilo, acreditando, não, amanhã talvez aconteça, depois da manhã aconteça. Depois de 100 anos aconteceu e Noé não regressou, não regrediu em sua fé, né? Exatamente. Mas, eu acho que eu acho que eu coloquei mais para frente, tá? Um slide dado aí. Mas eu acho que são 100 anos mesmo. Isso mesmo. Um século, é isso mesmo. Bom, segundo a Pedro 2:5, né? Eu coloquei no slide aí, Noé era um pregador da justiça. Quando o dilúvio veio sobre a terra, Noé tinha 600 anos. Então, é isso aí. Então, 500 anos ali, né? 100 anos ele construiu a arca e ele tinha 600 quando o dilúvio aconteceu. Gênesis 7:6 faz essa referência. Você pode ler para a gente, Ernesto? Gênesis 7:6? Claro. Aliás, esse ponto de 2 Pedro 2:5 é bem legal, né? Que ele menciona como um pregador da justiça, né? Como é que você já tem alguém, Noé, sendo considerado um pregador da justiça, naquela época que mal se havia, o mundo estava em todo ímpio, tanto que o mundo inteiro foi destruído, ele mais 7 pessoas preservaram. Noé preservava a fé, né? E quando a gente pega Gênesis, você pediu para ler qual, Rodrigo, que eu vi? O 7:6 mesmo, né? O 7:6 ele nos fala assim, tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. É isso aí, fazendo referência, né, ao tempo, né? A Bíblia é muito precisa. Esse é um outro aspecto da Bíblia que me deixa maravilhado. É o tanto de detalhes que a Bíblia nos dá, não só de dados a respeito de personagens
bíblicos como de fatos históricos, que a Bíblia menciona e que é conhecido de todos, daqueles que estudam a Bíblia e daqueles que não estudam, né? Como ela é precisa em alguns detalhes. Após o dilúvio ainda, né? Noé viveu 350 anos. Gênesis 9, 28 vai nos trazer essa referência, né? E morreu em venturosa idade com 950 anos ali no versículo 29. Ricardinho, você pode ler para a gente Gênesis 9, 28, 29? Claro, a palavra do Senhor diz assim: Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então a Bíblia nos precisando aí os dias de Noé, né? Agora, Noé era um homem de fé e sob essa perspectiva que nós desenvolveremos aí todo o nosso estudo nos próximos slides. Nós vamos falar muito sobre o quê? Sobre a fé de Noé, porque vai implicar na questão do dilúvio e da construção da arca, né? A humanidade antediluviana, ela se corrompeu de tal modo, né, na sua jornada aí da vida, que se tornou corrupta de modo que nada se aproveitava no homem. Então, o homem completamente mal, né? E diante deste quadro abominável, então Deus, na sua profunda tristeza, né? Ele se arrepende, aí em termos antropopáticos, né? Que é uma forma de externar aí sentimentos a Deus, mas que na verdade Deus não se arrepende porque ele é Deus, né? Na verdade, esse arrependimento é uma profunda tristeza pela conduta do homem, né? E, então ele resolve exterminar o homem, né? E aí o evangelista Lucas, eu coloquei o texto como referência aí, Lucas 17, 26, 27, né? Nós sabemos que o homem nos dias de Noé, ele dera as costas a Deus e se preocupava em sua satisfação própria, né? O egoísta. O foco dele estava em comer, beber, né? Casar-se, dar-se em casamento, que é o que Lucas vai dizer. Né? Você pode ler para a gente, Bah? Só para a gente referenciar Lucas 17, 26, 27? Claro, deixa eu ver aqui. E você que está nos assistindo, acompanha com a sua Bíblia, né? Pega os textos. Se você não tiver como acompanhar com a Bíblia agora, anota. Depois você pode estudar esses textos aí, a aula fica gravada. Então você pode ler com mais calma depois. Pode ler, diz assim, Lucas 17, 26, 27 diz assim, assim como nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Então, aí, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas assim, nós percebemos aqui que o hedonismo não é uma coisa nova, não é uma coisa contemporânea. O hedonismo ele está lá desde a queda do homem lá no começo, né? A vida pelo prazer, né? O homem vivendo em busca do prazer, né? E eu pergunto para vocês, mudou muito dos dias de hoje, para os dias de hoje? O que vocês acham? Não mudou nada e você vê que esse texto prossegue falando da profecia, que quando o Filho do Homem se manifestar, será da mesma forma, né? Eu não sei vocês, mas você percebe, passada essa pandemia, quando ela terminar, você acha que não vai ser o grande vontade de sair, comer, beber, se divertir, aproveitar a vida e talvez o tempo da igreja, o tempo de buscar a Deus possa ser afetado com isso? São reflexões que nós temos que ter e a história já nos mostra, né? Que a humanidade continua caminhando sem olhar para Deus, mas a verdade divina, ela vem, ela acontece, tem quem a anuncia, né? E tem as consequências disso. A volta de Jesus vai ser algo muito semelhante, né? Mais algum professor quer fazer algum comentário a respeito disso? É a questão da nossa carne mesmo, né? A gente tem trabalhado muito isso também lá no EB1, tá, gente? Essa natureza pecaminosa, essa natureza humana que a gente acaba, se a gente não busca Deus, se a gente não busca orar, estar em comunhão com Deus, a gente acaba dando lado para exatamente isso, né? Para os prazeres, para uma vida regada disso tudo.
quando a gente tenta mortificar a nossa carne, sujeitar as nossas vontades àquilo que Deus deseja, aí a gente consegue, de certa forma, nos aprofundarmos no relacionamento com Deus. Né? O que o Lucas diz para a gente é que as coisas não mudaram muito, não. A nossa realidade é ainda uma realidade das pessoas dando muito espaço, muito lado ainda para a carne. É verdade, a gente desperdiça muito, né? Na verdade, o que a gente precisa uma das coisas que eu estava refletindo a respeito da pandemia é isso daí. É assim, eu aprendo que eu consigo viver com menos, que eu preciso de menos, que dá para mim sobreviver com menos. Parece que é isso isso é uma das coisas que a pandemia ela tá trazendo a nós aí, nos ensinando, né? Só que é igual o Ernesto falou, daqui a pouco vai estar todo mundo na loucura de novo, atrás de comprar, de consumir, de gastar, enfim. A Dai, a minha esposa, estava até comentando que ela estava conversando com uma moça que vende sapato, e a moça estava falando para ela que ela estava vendendo, logo agora, na pós-abertura do comércio, né, na cidade, de Jundiaí, ela estava vendendo mais do que ela vendia no final de ano. Então, você percebe a loucura das pessoas por consumir, o desejo de consumir, por as lojas estarem tanto tempo fechadas e abre. Talvez eu nem precise de sapato nesse momento, mas eu vou lá e vou comprar, eu quero consumir. É bem isso que o Ernesto está falando, é a vida pelo prazer, é a vida pelo consumo, né? Bom, dando continuidade aí ao nosso estudo, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as causas do dilúvio, né? Que vão estar concentrados aí em Gênesis 6, do 1 ao 8. Deus deu ao homem a capacidade de crescer e multiplicar, né? Foi uma das ordenanças, inclusive, né? E o que era para ser bênção acabou transformando-se num grande desastre. Nós vamos entrar num ponto polêmico que é legal a gente discutir aqui. Em Gênesis 6:2 afirma que os filhos de Deus, né? Eu coloquei os descendentes de Sete, cobiçaram as filhas dos homens, descendentes de Caim. Então, a linhagem santa, seduzida e obcecada pelo sexo das encantadoras moças de Caim, desobedeceram a palavra de Deus e isso desagradou profundamente ao Senhor. O que vocês acham, meus queridos professores, a respeito desse texto aí, né? Os filhos de Deus cobiçaram os filhos dos homens. Seriam anjos os filhos de Deus tendo relações com filhas dos homens? Ou o que está subentendido entre parênteses aí seria a melhor interpretação? Ou vocês querem expor aí mais uma outra opção de entendimento desse trecho aí que às vezes gera tanta polêmica aí, né, entre os alunos, entre os irmãos? O que vocês têm a falar a respeito disso aí? Só para dar uma polemizada aqui na nossa aula. Aproveitando que estamos num time aí, né, Ricardo? O time tá forte. Vamos lá, Ricardinho, fala a tua opinião. Não, para mim, eu creio que é isso mesmo, né? Não tem nada a ver com anjos tendo relações sexuais com seres humanos, né? Eu acredito que é essa questão mesmo dos filhos de Deus, filhos de Sete. E isso acontece também nos dias de hoje, né? Infelizmente, a gente vê tanto do lado do homem ou da mulher, né? As pessoas têm o chamado de Deus, tem algo de Deus na vida delas, e acaba trocando isso por um relacionamento que Deus alerta muitas vezes, né? Fala, isso não é bom, né? Deixando claro que Deus não vai fazer as nossas escolhas, né? Nessa questão aí do relacionamento. Deus não vai falar, você tem que casar com essa ou você tem que casar com esse, mas Ele vai nos direcionar, né? Para que a gente faça a melhor escolha. E muitas vezes isso acontece ainda nos dias de hoje, né? E acaba trazendo as consequências não são nada boas quando a gente se relaciona com alguém que está fora do propósito, fora daquilo que Deus tem para nós, né? Essa é a minha opinião. E pegando essa parte polêmica, né, Rodrigo, é importante a gente colocar que existem vários argumentos bíblicos e um fundamento muito forte para defender as teorias. Quais são as três teorias que eu mais escuto em relação a isso?
A primeira que considera anjos, né, como se fossem anjos que adicionam relação. A segunda que fala que os filhos descendentes, dos homens eram poderosos da época, são pessoas, filhos de reis, pessoas que tinham poder e autoridade. E você vê até, se não tomarmos cuidado com a nossa análise, e alguns teólogos acabam seguindo essa linha, se vocês repararem, a nossa própria Bíblia de Estudo, recomendada na igreja, para esse ponto, o Charles Ryrie, ele tem uma visão um pouco distorcida, ele crê que sejam anjos, né? A própria nossa Bíblia de Estudo, ela vai trazer isso como uma análise ali, né, na página 13. Mas longos debates ocorreram sobre isso, a Vá já deve ter acompanhado isso nas aulas do seminário também, que reforçam a hipótese aí, por toda analisando a Bíblia como um todo, fazendo aí a hermenêutica correta, que descendentes de Sete e descendentes de Caim são a análise mais coerente pelo todo da Bíblia, né? Você não vai ver relações de anjos e de homens sendo produtivas em nenhum ponto da Bíblia. E você vê em todo o tempo Deus falando que a relação entre os escolhidos, o povo que o seguia e o povo desviado dessa visão, ou ímpio, era algo que ele não se agradava, né? Então, mas é um assunto que, assim, gera extensos debates. A exemplo desse comentário da nossa própria Bíblia. Se fôssemos debater ali com o comentarista Charles Ryrie nessa Bíblia, ele teria uma opinião diferente. Eu chamo a atenção só essa questão, né? A causa do dilúvio é a corrupção, né, da humanidade. Então, tem que ter um motivo pelo qual o Senhor, de certa forma, olha e fala, deu errado aqui, né? Assim, entre aspas. Deu então, ruim, né? Deu ruim, volta, né? Volta. E é essa a questão, né? Então, seria estranho um relacionamento de anjo, de um ser celestial, com homens, filhas, enfim, filhos, né? Não bate mesmo essa questão de um povo que teoricamente teria que ser eleito, separado, escolhido, que é uma das ordenanças, né? Inclusive depois a gente vai ver isso quando o Senhor dá as leis lá, Levíticos, tal, deles não se misturarem. Ó, vocês são meu povo e eu não quero que vocês se misturem, porque é um povo separado. E a gente percebe que Israel, mais uma vez, não ouve, né? Então, eu acredito que, também acredito nisso, né? Na descendentes de Caim, na descendência de Sete aí, para explicar esse texto aí. Eu coloquei entre parênteses aí, né, subentendido, para que os alunos pudessem verificar que essa é a visão mais coerente, igual vocês falaram aí, da interpretação do texto, porque não faz muito sentido você pensar em anjos tendo relações com humanos, né? A gente não tem base bíblica para isso, não consigo enxergar no texto bíblico algo nesse sentido, né? Embora o Ernesto trouxe, o comentarista da própria Bíblia ali, ele trazendo esse tipo de pensamento, acho que até tentando ver por um lado da pureza, vamos dizer assim, dos anjos e da decadência humana, mas não consigo entender dessa forma, tá? Mesmo porque a gente não tem nem informação sobre a sexualidade de anjos, né? Ao que nos parece, eles são assexuados, né? Ao que nos parece, a gente não consegue ter muita informação a respeito disso. Mas provavelmente, igual nós falamos aí, são descendentes de Sete, que são descendentes daquele que de certa forma seria a linhagem santa, né? Tendo relações, tendo interesse numa descendência de homens caídos, aí no caso, descendência de Caim, né? E que de alguma forma eles se sentiam atraídos aí a misturarem, né, as linhagens aí. E é como a Bá falou, isso vai acontecer durante todo o texto bíblico. Depois Israel como nação vai continuar se misturando com outros povos, vai continuar a trazer aí as influências culturais, religiosas, né? E Israel vai se ver muitas vezes pego na idolatria justamente por conta dessa mistura, né? E trazendo para os dias de hoje, fazendo uma aplicação, como o Ricardinho falou, né?
Nós aqui, professores desta aula, nós somos bem-aventurados porque nós temos companheiros e companheiras aí, né, que comungam da mesma profissão de fé que a gente. Então, a gente, nesse aspecto, é muito bem-aventurado, porque nós compartilhamos a mesma fé. Agora, é um problema quando o cristão, ele se arrisca, eu vou usar essa palavra, ele se arrisca num relacionamento com uma pessoa que não professa a mesma fé que ele, porque ele entra num jugo desigual e ele vai ter sempre um ponto de atrito no seu relacionamento por conta da religião, né? E de alguma forma o pecado vai estar sempre de alguma forma tentando minar o seu relacionamento, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo dessa forma, né? Então essa vai ser uma das causas do dilúvio. Essa mistura de linhagens que vai trazer uma decadência à linhagem santa aí, e Deus ele vai se decepcionar, né, profundamente com o homem. Um outro aspecto que eu coloquei é que, né, nós podemos entender que a causa que vai determinar o dilúvio aí foi a mesma que levou Adão a pecar, que é a questão da desobediência, né? Então, o homem, a linhagem santa, ela vai expressar essa desobediência à ordem de Deus, misturando as linhagens aí, né? E também o que a gente já comentou, que é a questão do hedonismo, da luxúria, né? Que vai ser uma outra coisa que o homem, quanto mais o homem se aproxima da luxúria, né, do hedonismo, da vida pelo prazer, ele se afasta de Deus. Então, esse vai ser também um aspecto que vai ser uma das principais causas aí do dilúvio, né? Eu tô trazendo algumas, mas a gente poderia ficar aqui comentando várias questões que contribuíram para o ato aí divino com relação ao dilúvio, né? E esse fator ele vai ser presente na sociedade pós-moderna também, né? A gente até falou aí, um dos pontos que eu coloquei, né, a proliferação da AIDS, crescente número de crianças abandonadas, criminalidade alarmante, são reflexos disso, né? São reflexos disso, desse afastamento de Deus e dessa aproximação por uma vida pelo prazer, pelo importar a mim mesmo apenas, o egoísmo, né? Eu sempre falo que a raiz do pecado aí é o egoísmo, né? Adão pecou porque ele foi egoísta. Eva pecou porque foi egoísta. O sentimento primeiro, pelo menos na minha perspectiva, foi o egoísmo. Eu pensando em mim mesmo, eu querendo ser igual a Deus. Não sei o que vocês acham. Se vocês querem comentar alguma coisa a respeito disso, fiquem à vontade, tá bom? Eu acho que é exatamente isso, né? O que nem você mencionou do hedonismo. O homem buscava o seu próprio prazer. Isso começa desde o início, a vontade de ter o poder. Você vê isso lá em Babel, por exemplo, né? De querer ter a mesma capacidade de poder igual a Deus. Quando o homem vê o que ele é, ele se descobre a capacidade que ele tem, ele esquece que ele tem que se submeter, ou que ele é uma criação de Deus. Ele acha que ele é o autor das coisas. Então busca o seu prazer, busca o seu poder, e essa busca, quando ela se desmede, quando ela fica exacerbada, começa um afastamento tão grande de Deus que gerou esse caso, né? E eu não duvido que em outros pontos da história Deus agiu de uma maneira muito semelhante, não com toda a terra como o dilúvio, mas quantas vezes você vê na história da igreja mesmo situações tão horrendas e grandes e Deus permite pragas, e essas pragas fazem com que a história mude. Peste Negra é um exemplo disso, depois tudo o que aconteceu com o crescimento do protestantismo logo após disso. E vários outros cenários da história que mostram intervenções divinas quando se há um desvio tão grande da vontade dele, né? Exatamente. A gente percebe, né, Ernesto, que é um ciclo que sempre caminha para uma mesma direção. É como se fosse um funil. A humanidade ela vai declinando. Esse funil ele vai diminuindo, né, sua passagem, até chegar num ponto que Deus fala, não tem jeito, eu vou ter que intervir. Pelo menos a impressão que eu tenho, né, a respeito disso. No decorrer da história da humanidade, as intervenções divinas parecem acontecer neste momento, dessa forma.
vai afunilando os acontecimentos até chegar no ponto que Deus fala, não, aqui eu tenho que intervir, senão o negócio vai dar ruim, né? Como diz a gíria aí popular, vai dar muito ruim, então eu vou ter que entrar no meio disso daí, e é como você comentou, tá? Eu concordo com você. E um outro aspecto que eu coloquei aí, também é um pouco polêmico, né? É uma questão meio aberta, é a questão dessa transgressão do homem em misturar as linhagens, né, de Caim e Sete, que vai gerar aí, ou contribuir para a violência e derramamento de sangue, né? E também com a geração dos gigantes, homens de grande estatura, enfim, é um pouco polêmico isso, né? Não dá para se afirmar que a mistura das linhagens foi o que gerou os gigantes, né? Mas esse é um dos pontos que são levantados aí. Talvez essa mistura de linhagens pode ter ocorrido aí o surgimento dos gigantes, né? Homens de grande estatura, né? Ou o aspecto de que gigantes aí no sentido do texto são homens poderosos ou homens em grande estatura, né? Enfim, gigantes mesmo, literalmente dito, né? Pode-se entender também que os gigantes aí seriam homens poderosos, né? Gênesis 11:13 vai falar da questão dessa terra cheia de violência, que nós já comentamos no início da aula. Bom, caminhando mais um pouco, falamos um pouco das causas, né, do dilúvio, ou pelo menos principais, a gente trouxe aqui. Comentando agora um pouquinho sobre os preparativos do dilúvio, como que isso foi acontecendo, né? Gênesis 6, do 13 ao 17, a gente vai ter essa narrativa, né? Deus ordenou, então, que Noé construísse uma arca, né? Especificou em detalhes o projeto que deveria ser iniciado. Isso é muito, mas muito interessante, né? A arca ela deveria ser de tábuas de cipestres, com muitos compartimentos, devendo ser calafetada com betume por dentro e por fora, né? Bárbara, você pode ler para nós esse texto, Gênesis 6, do 13 ao 17, que é como eu comentei já, a Bíblia é maravilhosa nos seus detalhes. Eu fico maravilhado com a importância que o nosso Deus dá nos detalhes. Total, isso é maravilhoso. 13 diz assim, 13 a 17. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divide-a em compartimentos e reviste-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Esse texto, meus irmãos, é maravilhoso. Nossa, esse texto aqui a gente poderia ficar vários minutos comentando sobre ele. Eu coloquei no parágrafo de baixo aí do slide, né? Vocês vão ver que tem duas medidas. A Bárbara leu 130,5, 22,5, né? Eu coloquei aí 130, entre parênteses, 50 de comprimento, né? Depois 22, entre parênteses, 25 metros de largura, da mesma forma a medida de altura. Enfim, o projeto ele tinha uma especificação, isso que é interessante. Deus deu é como se Deus tivesse dado uma planta da arca, lá, o projeto, né, o Ricardinho que trabalha aí na área de engenharia aí, é como se Deus tivesse dado o projeto para Noé nos mínimos detalhes. Filho, constrói assim, vai ser assim que eu quero, é assim que eu quero o projeto, né? Assim que eu quero a arca pronta. Se atente aí aos detalhes que eu tô, até a madeira, né? Até a madeira, Deus falou para Noé que teria que ser determinada madeira, né?
Mas eu coloquei as medidas entre parênteses aí, embaixo eu coloquei uma observação, por quê? Porque dependendo da referência que o comentarista da Bíblia de Estudo usa, vai surgir uma diferença, por quê? Porque o côvado ele tem uma diferença, o côvado babilônio e o côvado egípcio ele é diferente. Ele vai ter uma diferença mínima de medida, mas que vai influenciar na referência quando você vai fazer o seu comentário. Então, aqui, só para ter uma referência, tá, a gente está usando 45 centímetros o côvado. Mais ou menos, né? O côvado dá 45 centímetros. Que é posterior, né? O côvado posterior. Ninguém sabe qual que era o da época, porque era uma medida baseada em uma vara de medir, basicamente, né? E o que a Bárbara tem, a primeira referência que nós temos já posterior do côvado é 45 centímetros mesmo. Mas é muito impressionante, Rodrigo. Não sei se você já reparou no tamanho disso. Eu vi uma análise que menciona que a arca pesaria em torno de 20 mil toneladas, né? O peso que ela carregaria. E a capacidade dela seria para 45 mil animais, né? Então você vê que é uma proporção gigantesca. Imagina o tamanho, a gente não consegue pensar, mas imagina 13 metros de altura, 13 metros de altura, um pé direito 13 metros. A largura que isso tinha era absurdo, 130 metros de comprimento, né? É só você andar de carro 100 metros, você vê o tamanho, a distância que é isso. Você imagina uma construção desse tamanho com essa tonelada. O Ben está aqui nos gritos ao fundo. Imagina isso numa época que não havia nada, não haviam navios, estava no meio do deserto construindo um monumento gigantesco, todo mundo chamando ele de louco, ele com fé, fazendo isso, acreditando. Deus falou que vai chover, que vai encher de água. E esse monstro construído é para abrigar animais que virão, 45 mil animais que iriam ali. Olha o tamanho disso, o poder de Deus para unir tudo isso ali naquele lugar, né? Eu coloquei aí uma elucubração embaixo, né? Que a gente podia imaginar que durante a construção da arca, 100 anos aí, provavelmente Noé pode ter contratado homens para trabalhar nessa construção, né? Porque sozinho, talvez ele e seus filhos não dariam conta, nem em 100 anos, né? Por causa da magnitude da arca. Isso é provável, eu acredito que pode ser sim, que pode ter contratado homens até para que a pregação fosse feita, né? Olha, Deus vai fazer chover, Deus vai matar todo mundo, ó, se arrependa aí, creia, você tem uma oportunidade de se salvar, você tem uma oportunidade de entrar na arca, né? Porque Deus ele vai operar com seu juízo, né? E Noé, talvez enquanto construindo a arca ali, pregava, né? Pregava para as pessoas, né? E a própria arca era uma pregação. É interessante isso. A própria arca ela era sinal dessa pregação de juízo aí de Deus sobre o homem rebelde, né? Pô, 100 anos Deus falando, né? Olha, eu vou exterminar todos. E a humanidade estava num ponto tão crítica de pecado e de malignidade que somente a família de Noé que entrou na arca. Pela tua hipótese, a pregação, como acontece hoje, não surtiu efeito para aquelas pessoas, pois não deram ouvidos às profecias, né? Algo parecido com hoje? Verdade, verdade. Muito bem colocado, Ernesto. E um outro ponto, né, que eu não vou entrar aqui agora, mas Deus promete tomar a terra de águas de cima e águas de baixo, né, se nós olharmos no texto. E aí tem todo um contexto científico. Aquele livro que eu sugeri para os alunos na última aula, Gênesis 1:2, vai trazer isso daí. Eu até falei alguma coisa a respeito disso na minha primeira aula nesse mês de julho. Mas é interessante como Deus ele é tão perfeito nos seus atos, né? Como ele é tão rico nos seus detalhes. Agora eu trouxe aí uma imagem, né, mais ou menos do que, irmãos, a imagem que eu trouxe, se você for procurar, tem várias, tá? Mas dentro do que geólogos, físicos, cristãos acreditam, a arca ela tinha esse aspecto de caixa, tá? Não é de um barco propriamente dito. Ela seria uma caixa gigante. Por quê? Você pode perceber que ela
principalmente, ela é feita em camadas. Então, entende-se o quê? O que principalmente os cientistas cristãos acreditam? Que no primeiro compartimento, vamos imaginar assim, no seu primeiro andar, ficavam os animais maiores e animais que entravam em estado de hibernação com baixa temperatura. Então, essa primeira camada inferior da arca, aí, o casco dela, né, na sua primeira camada, ela ficava debaixo da água, correto? Porque existe um peso ali da arca na água. Então, esse contato com a água gelada, com esses animais que entram no estado de hibernação, numa temperatura baixa, foi feito de forma proposital mesmo, para que esses animais mais pesados e que entram em estado de hibernação pudessem entrar no estado de hibernação, para que Noé pudesse controlar o alimento de todos os animais, porque não era só colocar os animais na arca, né? Teria que sustentar todos esses animais. Isso que é interessante, a gente não se apega a esses detalhes como está lindo ter subido, mas teria que ter comida para todos esses animais, teria que ter lugar para, desculpa a palavra, mas para limpar o cocô de todos esses animais. Imagina, a arca. Dejetos, alguns silos que a água entrasse para que eles pudessem beber, então teria que passar por algum lugar a água que eles bebessem. Apesar da chuva estar fora, tinha que ter como isso chegar para dentro também da arca, ou maneira deles beberem. Imagina toda a dinâmica disso, armazenar, distribuir, alimentar animais por animais, separá-los de uma forma organizada, é absurdo. Então, assim, é por isso que eles acreditam que a arca tinha esse aspecto de caixotão mesmo, bem quadradão. Porque, dessa forma, era possível ter um controle maior do armazenamento de alimento da arca, porque os principais animais maiores, que talvez demandariam de mais alimento, eles estariam hibernados. Então, não teria muito problema com isso. E tudo feito propositalmente por Noé, né? Instruído por Deus. Tá? Isso é um aspecto que a ciência cristã ela levanta, mas é um projeto de magnitude, né? Se você olhar para a arca aí, 12 ônibus enfileirados, né? Ou 24 carros aí, do comprimento, né? Uma largura aí de aproximadamente 23 metros, uma altura de 14. É um cruzeiro, é um navio de cruzeiro, né? Lá no mundo antigo. Por isso que eu falo que até que ponto a tecnologia que esses homens dos primórdios aí perdem para a tecnologia de hoje? Não sei, eu coloco em dúvida isso daí. Professores, querem comentar alguma coisa com relação a esse ponto, ao design da arca? Eu trouxe esse design porque, assim, quando a gente fala da arca, a gente lembra muito de quando a gente frequentava a escolinha bíblica lá, dominical, né? Que era aquele barcão gigante, bonitinho, né? Que talvez não seja aquele barco, né? Para as crianças é legal aquele barco mostrar para elas, mas talvez a gente não tenha uma outra perspectiva da arca. Então eu trouxe essa porque eu acredito também que é a mais próxima do que deveria ter sido, tá? Se vocês tiverem algum comentário a fazer a respeito disso, fiquem à vontade. Eu tenho, vou tirar rapidamente, só uma questão, é que uma das coisas que as pessoas mais perguntam para a gente é com relação à quantia de animal. Né? O Ernesto já comentou aí que a quantidade é realmente gigantesca. Mas, se a gente analisar a quantia de animal existente hoje, né, você vai, sei lá, para a Amazônia, né, nossa floresta ali, num pedacinho minúsculo a gente encontra não sei quantos tipos de anfíbio, não sei quantos tipos de réptil, enfim, né, a natureza ela é muito rica, né? Então, uma das coisas que as pessoas mais perguntam é: caberia, né, todas as espécies, todas. É interessante que nesse livro mesmo que você indicou, né, do físico, ele aborda isso e ele fala que, óbvio, depois que esses animais saíram da arca, tá, gente, aconteceu a reprodução desses animais e principalmente aconteceram as mutações que levaram a diferenciação, né, de cor, de formato, de não sei o quê, né? Então, o que entrou dentro da arca eram, assim, protótipos
vamos dizer assim, né? Os protótipos dos animais, era aquilo que era necessário para manter a vida na Terra, né? E a partir desse casal, desse, né, conjunto ali de animais, poder propiciar todos os demais. Então, por exemplo, se a gente pensar nas raças de cachorro, obviamente não entraram todas as raças de cachorro, né, gente? Porque, né, não é impossível. O que entrou foi um protótipo de cachorro, e aí, a partir desse protótipo, espalhou as raças aí, entendeu? Oba, e outra coisa que eu vi que faz muito sentido é, em vez de eu mandar um elefante adulto, um elefante filhote, né? Então, cresce que os animais que estavam na arca, possivelmente, pelas proporções, também eram filhotes, né? Filhotes, e não os animais adultos. Que faria todo sentido. Se Deus está mandando de casais, né, de animais, mandar os animais com tamanho já maiores ou mais velhos, até questão de tempo de sobrevivência para a população, as gerações queriam ter, quanto mais se multiplicaria, né? Porque um animal jovem, o que vai acontecer? Ele vai ter 3, 4, 5 crias para multiplicar. Um animal velho não, vai ter a primeira cria e aquela outra poderia ser comprometida por alguma forma. Então, há uma lógica que diz também que eram filhotes que estavam na arca. Exatamente, concordo. Esses argumentos, tá, meus irmãos, que o Ernesto e a Bárbara levantaram, estão no livro que eu comentei lá, Gênesis 1:2, do Adalto Lourenço, tá? É um cientista cristão, físico, ele vai levantar todas essas questões. E, como o Ernesto falou, provavelmente os animais maiores, Noé colocou o filhote dentro da arca para ocupar menos espaço e a questão também da sobrevivência. E é como a Bá falou, entrou o macaco na arca? Entrou, mas entrou o macaco e a macaca. Agora, se era orangotango, chimpanzé, gorila, provavelmente não. Era um macaco, era um casal de macaco e depois, com o passar do tempo, foi se diversificando, né, a espécie ali, né, os tipos de macaco, né, é isso que os professores levantaram e foram muito felizes aí na adição, que é isso mesmo, é muito provável que tenha sido dessa maneira. Mas quando a gente lê o texto bíblico, a gente não se apega a isso, né, é interessante isso, né, agora, quando a gente para estudar, para refletir, para pesquisar um pouquinho mais, a gente consegue ver o quanto a Bíblia é mais maravilhosa ainda, né, é interessante isso. Bom, caminhando um pouquinho mais aí, a chegada do dilúvio. Enquanto Noé avistava tudo pela fé, porque não teria outra forma de ele avistar, né? Não tinha chovido ainda, né? O povo ele estava tomado pela cegueira. E até a gente até comentou, alguma coisa diferente nos dias de hoje? Não, continua da mesma forma, né? Gênesis 7:9 nos diz que os animais entraram para Noé na arca, desobrigando Noé a ter que caçar um a um. Isso é um outro ponto bem curioso. Noé não teve que forçar os animais a entrar na arca. Os animais, mesmo porque seria impossível, né? Imagina Noé pegando um elefante, rinoceronte, né? Colocando dentro da arca, né? Então, o próprio Deus fez com que esses animais entrassem na arca, né? Ou de certa forma, facilitando aí a condução, né, de Noé, desses animais na arca, ou seja, não foi uma coisa forçada, né? E aí, uma vez todos na arca, veio o dilúvio, no dia 17 do mês segundo do ano 600 de Noé. Você pegar a sua Bíblia, você que está nos assistindo e colocar aí, ler aí Gênesis 7:11, você vai ver essa especificação, tá? Mas da onde você está tirando essa data? Da própria Bíblia. Gênesis 7:11 vai trazer essa referência para nós, tá bom? O dilúvio, ele ocorreu em 40 dias e 40 noites, Gênesis 7:17, desculpa. A Bíblia diz que Deus abriu as comportas dos céus e rompeu as fontes do grande abismo, né? Até trouxe aqui um comentário. Grande abismo pode-se entender por oceanos, né? É uma hipótese aí. As águas ocuparam 2/3 da superfície e, junto com a chuva de 40 dias, as águas subiram de 7 a 8 metros dos mais altos montes. Gênesis 7:20. E tudo que havia em terra seca pereceu. Tudo, né? Tudo que havia em terra seca pereceu. Morreu todo mundo. Animais, homens que não estavam na arca, todos pereceram e morreram. E findou-se aí todos os seres que estavam contaminados pela maldade do pecado. Esse é um ponto interessante,
que vale a gente fazer rápidos comentários. Essa questão das águas, né? As comportas dos céus, o que são essas comportas, né? A gente pode até elucubrar um pouco, né? Imaginar, lembra que você, aluno que está nos assistindo aí, acompanhando a série, deve lembrar que eu comentei que provavelmente antes do pecado a Terra ela era um lugar onde a temperatura do planeta, né? Ela era uma temperatura perfeita. E alguns estudiosos acreditam que existia aí uma camada como se fosse uma película de água que cobria toda a esfera da Terra. E era essa película de água que mantinha o clima, né, perfeito. Lembra que eu comentei com vocês que Adão e Eva não usavam roupa, né? Então não tinha estação do ano, porque não sofria do frio, não sofria do calor. Então era uma temperatura agradável o tempo todo, não existia estações, né? Porque eles não andavam com roupa, né? Não sentiam frio nem calor intenso. Então acredita-se que a Terra tinha uma temperatura perfeita, porque a obra de Deus foi perfeita. O homem é que destruiu toda essa perfeição no sentido de habitar na Terra por conta do pecado. Ele acaba contaminando com seu pecado tudo que está em volta, né? Tudo que foi criado. É nesse sentido que eu me refiro. E aí, é bem provável que as águas, as comportas dos céus, é justamente essas águas que causavam aí essa proteção de temperatura, né? Em choque aí com os raios solares. Tá? Essa é uma ideia. Como isso aconteceu? Não sabemos, mas a maioria dos cientistas aí cristãos acreditam que é muito provável que as comportas do céu se refiram a isso. Tá? Porque se nunca tinha chovido na Terra, como que uma nuvem conseguiria se manter lá e o sol pegando e formando nuvem e nunca chovia? Então não era nuvem, né? Não era nuvem, provavelmente não era nuvem. Então acredita-se nisso, tá? E as comportas do céu são águas de baixo, que a gente pode entender por oceanos, mas também acredita-se que junto aos oceanos, eu não coloquei aí, mas existe um estudo, uma teoria dos cientistas aí cristãos que um grande lençol freático embaixo da Terra também se rompeu, o próprio Deus fazendo isso, é claro, juntando águas de cima e águas de baixo para cobrir tudo, né, tudo que existe. Por quê, meus irmãos? Porque nós não vivemos submersos na água hoje, correto? Então, existe uma água aí que saiu de algum lugar, porque senão todos nós seríamos peixes, né? Não teria porção seca, concorda comigo? O dilúvio cobriu tudo, mas da onde veio? É uma água extra, é isso que eu quero dizer, é uma água extra que surgiu aí e que teve que sair de algum lugar. Então, por isso dessas elucubrações teóricas aí dos nossos queridos cientistas cristãos. Se quiserem fazer um comentário, algum comentário a respeito disso, fico à vontade, tá bom? Rodrigo, é interessante esse ponto, porque aquela análise do texto bíblico fala que Deus fez separação das águas de baixo e águas de cima, né? Começo de Gênesis. E há, de fato, essa análise de que havia, no mínimo, uma camada de vapor suspensa, que eram as águas de cima, e nesse momento todas essas águas foram soltas, lançadas sobre a terra. O mesmo efeito se dizem, hoje nós temos, por exemplo, quando há tsunamis, etc., o volume de água que vem cobrindo os locais. Há uma forte teoria, né, que é a da Pangeia, de que haviam a Terra uma coisa única, tal. Houve um grande mover, né, um terremoto que deslocou essas águas para a Terra, cobrindo a Terra, e aí há a separação também nesse momento. Então tem essas teorias que são comentadas, né, em alguns círculos, é lógico. Nossa referência à palavra de Deus, ela não fala sobre isso. Tudo que nós estamos mencionando aqui são estudos, são análises, são coisas que nós não temos uma comprovação, mas que fazem um tremendo sentido, né? Os estudiosos seguem por essa linha, é uma linha que é muito coerente, até pelo o mover da palavra de Deus. E outro ponto que você mencionou dos animais que seguiram, se a gente pegar em Gênesis 6 ali, né? 6 não, desculpa, a gente estava vendo o 7. Logo no comecinho, quando ele fala do dilúvio, ele fala que começam as águas e aí o Noé entra, os animais entram. Então, muito possivelmente, fugindo dessas águas, Deus direciona esses animais todos correndo, né, da água para dentro da arca.
Então, há essa análise também que eu achei muito interessante. Nesse ponto, no versículo 11 do capítulo 7, que está ali na tua lista, né? Fala que no ano 600, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e comportas do céu se abriram. E aí fala que houve copiosa chuva e nesse momento, nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Cã, Jafé, sua mulher, a mulher e seus filhos, eles e todos os animais. Então, possivelmente, quando começou tudo isso, eles foram direcionados, né? Movidos, fugindo das águas para dentro da arca. E é engraçado que os animais foram rapidamente espertos, foram para a arca. As pessoas não, esperaram a água bater na altura do nariz para falar, não, Noé, você estava certo. Também nada comparável a hoje, né? Quando a água bate, as expressões mais impopulares falam que a água bate numa certa altura aí. Quando a água bate naquela certa altura é que a gente se apercebe, né? De fato é assim, quando as coisas estão muito ruins que as pessoas vão correr atrás de Deus, e não antes. Aquelas pessoas esperaram chegar no último momento, já não havia chance para elas, para entrar na arca, né? Exatamente. E assim, é interessante se a gente pensar na Pangeia, né, que é Pangeia para os alunos que não sabem o que é a Pangeia, a ideia de um continente único, né? Antes dessa divisão de continentes que nós temos hoje. Então era essa mesma magnitude de terras, né, que nós temos hoje aí, as Américas, a Europa, a Oceania e tal, mas só que num continente só, numa porção de terra só. E é terra, hein? É terra, é uma porção gigante de terra. E a gente imaginar que provavelmente tinha animais espalhados por toda essa Pangeia e que eles, de alguma forma, foram ajuntados na arca, né? Algo divino. Não tem como você fugir disso, algo divino, né? Ótimo, só para rapidinho, Pode falar, só pode falar. para fazer duas observações. Primeiro que esse dilúvio, gente, ele não foi local, né? Que algumas teorias também falam que a chuva foi ali, só naquela região, onde estava a família de Noé, enfim, não foi, né? Existe vestígio arqueológico, tá, gente, que comprovam que as águas foram mundiais, quer dizer, a terra inteira ficou debaixo d'água, né? Então, não é algo local, parcial, enfim. Outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção, que quando eu estudei, né, a vida de Noé, toda a parte de Gênesis, me chamou muita atenção, é que a história de Noé, ela não é só exclusiva do povo, né? Aqui, no caso, da origem do povo hebreu, enfim, né? Esse relato do dilúvio, esse relato das águas da chuva, né? Está registrado em outros povos antigos também, né? A gente pode citar, por exemplo, eu acho que são os textos acadianos, né? Que tem o famoso a epopeia de Gilgamesh, que vai narrar exatamente a história de um homem, da sua família, enfim, que foi livre das águas numa caixa, num barco, enfim. Então, isso aí está registrado. Obviamente que o registro de Noé, ele tem um cunho espiritual, tem um cunho direcional, né? No caso aqui de Deus. Quando a gente lê a epopeia, né? Eu tive a oportunidade de ler um pouquinho da epopeia de Gilgamesh, não é mais uma questão moral do que simplesmente espiritual. Mas não deixa de ser interessante que existe o registro, né? Não é historinha que as pessoas contam, né? Na escolinha bíblica dominical, não. Isso aconteceu, isso é real, e outros povos também registraram isso. Eu não sei se o Ernesto lembra quando a gente foi lá no museu, lembra, né, que a gente foi lá no museu? E uma das coisas mais legais é que, se não me engano, tem umas plaquinhas lá, e tem uma plaquinha, inclusive, que tem não sei dizer, uns símbolos, vamos dizer assim, de palavras chinesas, se não me engano. E a palavra é salvação. E a representação da palavra salvação é um barco com água muito cheio, assim, e um barquinho, e, se não me engano, 7 pessoas dentro. E aí você fala assim,
que é isso, né? Se isso não for, eu não sei se é salvação ou é a referência a chuva, torrentes, sabe assim, inundação, dilúvio, mas existe essa referência, né? Então, como é que um povo muito distante do que estava acontecendo registra dessa forma, né? Depois eu até pesquiso e mostro para vocês, que é muito legal, muito interessante. Um ideograma, né, que você fala, que são imagens que servem para você escrever, né, e expressar palavras, né? É interessante isso daí. E, assim, o que a Bárbara falou é muito interessante, e realmente você vai ver em várias civilizações, a mais conhecida é a epopeia de Gilgamesh, né? Mas tem outras, eu não lembro agora, tem um livro que vai fazer referência, se eu não me engano é o livro do próprio Elias Tolini, que ele vai falar um pouco, aquele Terras, não sei se, acho que não é a geografia bíblica não, acho que é o outro lá, Terras Santas e Terras Bíblicas, que ele vai comentar, não sei se é esse livro também, vou dar uma conferida. Mas tem outros relatos, geólogos também afirmam que até, isso não estou falando de, né, a gente não está falando de geólogos estritamente cristãos, tá? Geólogos que não são cristãos, que não creem em Deus, eles também afirmam que houve sim uma grande catástrofe com água na história do planeta. Aconteceu. Uma catástrofe diluviana aconteceu sim no planeta. Isso é fato. A geologia afirma isso daí, né? E um ponto interessante, eu tive a oportunidade, né? Eu assisti através do YouTube, mas assisti uma palestra do Adolfo Lourenço, e ele fala que tem um cientista norte-americano que ele fez um estudo fóssil exatamente como narra a Bíblia. Ele foi montando camadas de fósseis aí, assim, conforme, de acordo com o que você acha, né, de fóssil quando você faz escavação, que existe uma ordem, conforme você vai aprofundando na escavação, você vai achando diferentes tipos de fóssil. Então ele foi colocando nessa ordem e foi enchendo ali de terra, e depois ele simulou como se fosse um dilúvio, né? Ele foi colocando ali e depois ele simulou um dilúvio. Enfim, fez a simulação do dilúvio. E o resultado dessa simulação é praticamente idêntica do que os arqueólogos e os geólogos encontram hoje. Então, é como se ele colocasse todos os animais ali na superfície da Terra. Ele fez isso num aquário gigante. Ele colocou os fósseis dos animais ali na superfície, vamos dizer assim, e simulou o dilúvio. E o resultado foi a ordem debaixo da Terra, ali no aquário, de fósseis na mesma ordem que você encontra hoje. Então, isso fez com que ele começasse a acreditar no Deus da Bíblia. Isso aqui é interessante. O cientista se convertendo com a própria experiência dele, tomando a Bíblia como referência. Eu achei isso fantástico, ele explicando na palestra dele. E muitos alunos também começaram a acreditar na Bíblia por conta dessas informações, ou seja, informações científicas que estão nas sublinhas, ou vamos dizer assim, escondidas nas entrelinhas da Bíblia, convertendo próprios cientistas hoje que a princípio não acreditam em Deus, né? É muito interessante isso daí, eu achei fantástico. Deixa eu só me corrigir que eu já achei aqui, Rotirote. Na verdade, a palavra, né, o ideograma é barco, embarcação, e a embarcação ela é escrita, né, com a palavra barco, mais 8 bocas, né, que são as esposas com os filhos e Noé, né, 8 bocas, não 7, olha eu louca, né, falando 7, 8. Olha como é maravilhoso. E você vai encontrar outras coisas também de ideogramas chineses com essa referência. Referência, tá, né? Viu, Bah? Fora na história, né? Tem, além do Epopeia de Gilgamesh, que é linda, a Gênese de Eridu, da Suméria, conta a mesma história. E para o pessoal aí que é mais gosta de ficção, já ouviu falar da história de Atlântida. Na verdade, toda a história de Atlântida, né? Ela é muito, muito antiga e ela fala do quê? De um dilúvio gigantesco que cobriu aquela civilização. E ela foi coberta pelas águas, né? Então, tudo isso remete a uma gigantesca inundação. Os textos são extremamente antigos, então não há como ter uma referência bíblica dos hebreus ali, né, para que contasse a mesma história.
e isso reforça uma tradição oral de um acontecimento que é refletido na história, tanto da Suméria, quanto ali da Mesopotâmia, né, da Babilônia, onde saiu a epopeia de Gilgamesh, e você chega a isso até ao ponto ali da China, que conta as mesmas histórias, tem as mesmas referências, e você está numa distância que não traria, né, a possibilidade de cópias ou uma simples imitação de textos, mas realmente a história mostrando um fato de N pontos, né, mostrando aí uma revelação clara desses acontecimentos, não só na Bíblia, mas também em outros textos históricos, né? É interessante, né? A gente viu, pelo menos eu posso falar, eu e o Ernesto, a gente viu no seminário, através do professor Oséias lá, ele explicou, né? Não só esse ideograma do barco aí, eu não lembrava dele, eu não sei se ele explicou, mas ele explicou outros, né, Ernesto? Eu não vou lembrar agora de cabeça, outros símbolos do idioma chinês e do japonês que remetem a muitas lições do cristianismo. Só que hoje se perdeu até esse significado, eles nem se atentam a isso lá, mas que em algum momento fez referência e fez parte da língua deles, né? É interessante, interessantíssimo isso aí, né? Muito bem colocado aí pelos nossos professores. Agora, caminhando para o final, fazendo aqui dando um gostinho de próxima aula, a Bárbara comentou dos acadianos, o Ernesto comentou dos sumérios, né? Se você quiser saber um pouquinho sobre isso daí, na nossa próxima aula a gente vai falar um pouco disso, tá? Vai falar um pouco disso porque nós vamos falar sobre Abraão e aí vai remeter a esse tempo aí do Império Acadiano, Sumério, né? Vai falar um pouquinho da vida de Abraão, então vai remeter aí a esse período aí da civilização humana. Então fique atento e participe das aulas que você tem muito aí a aprender, né? Assim como nós temos aprendido aqui uns com os outros, né? Verdade? A respeito da Bíblia. Agora, algumas lições práticas que a gente pode tirar desse estudo aí sobre Noé, né? Eu coloquei algumas aí. Quantas pessoas, né, não deveriam ali, mediante a situação diluviana ali, ou pré-diluviana, deveriam estar desatentas ou presas em seus prazeres e completamente despreparadas para o dilúvio, não deram ouvidos, né? E trazendo para o dia de hoje, quantas pessoas não estão desatentas, presas aos seus bel prazeres, né? Presas naquilo que lhes dá prazer, né? E despreparadas para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a história ela se repete, né? E nós como cristãos nós temos uma missão que é pregar o evangelho a essas pessoas desatentas, assim como Noé pregou para as pessoas do seu tempo. Então essa é uma das lições que eu trouxe aí na questão prática. Segundo ponto, quantos tentaram correr até a arca para bater na porta, né, pedindo para entrar? Agora o Ernesto falou, a água começa a subir, né? O desespero, né? Nossa, Noé tinha razão, né? E é verdade, né? Quantas pessoas, né? Na hora que perceber que os cristãos estavam certos, né? Não vão se arrepender por não ter dado ouvidos, né? Quando a igreja for arrebatada, né? Quando eu, Bárbara, Ernesto, Ricardinho, a gente for arrebatado aí e as pessoas perceberem que foram deixadas para trás, né? Trazendo para os dias de hoje. A história se repete, né? E o último ponto que eu coloquei é assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, né? Lucas 17, 26. Ricardinho, você pode ler para nós esse texto aí, Lucas 17, 26, para a gente encerrar aí as lições práticas sobre a história de Noé? Claro, vamos ver lá. Deixa eu achar aqui. Enquanto eu encontro, só fazendo, né, voltando um pouquinho aí no momento que o pessoal entrou na arca, fala, né, no versículo 16, né, Gênesis 7, 16, que todos entraram, macho e fêmea e tal, conforme Deus ordenara, e o Senhor fechou a porta. Então, o Senhor ele deu as orientações, né, para Noé,
Noé fez tudo o que tinha que ser feito e tal, ele levou os animais, porém ele estava lá também presente, porque quem fechou a porta foi ele, como você comentou aí agora há pouco, e o Ernesto também, né? Quando a água começar a bater, que as pessoas vão atrás, aí não vai ter mais jeito, porque o Senhor é que fechou a porta. Quando ele fecha, é só ele para abrir, né? Então, para os que estão dentro, glória a Deus, o Senhor fechou a porta, fechou, tamo junto. Agora, para os que estão fora, vai ser bem difícil. Então, é algo para a gente pensar aí, né? Esses detalhes aí, como a gente vem falando, é muito bom, né? O Senhor estava lá presente e foi ele que fechou a porta da arca. Então, vamos lá, Gênesis 17, 26, Não, Lucas. diz assim. Não, Lucas. Oh, Lucas, desculpa. Lucas 17, 26 diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Até aí? É isso aí. A história se repete, né? E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E graças à misericórdia de Deus, ele nos deu a oportunidade de ouvi-lo, né? E nós estamos aqui. Estou muito grato por isso, né? Bom, encerramos mais uma aula, né? Aí estão os meus contatos. Se você, aluno, quiser bater um papo, fazer perguntas, dúvidas que você possa ter a respeito da aula de hoje, fique à vontade. Pode entrar em contato através dos e-mails, através do meu telefone e WhatsApp também, fique à vontade, tá? Assim como eu acredito também que os professores estão disponíveis para poder contribuir aí para qualquer tipo de dúvida que você tenha. Rapidamente, eu prometi para vocês que no final dessa aula eu traria algumas dicas, então você que quer ser um leitor, você tem interesse em ler, mas você tem dificuldade de ler, tem dificuldade de começar a sua vida aí de leitura, né? Eu vou trazer aqui agora rapidamente algumas dicas. A primeira delas, comece, não tem outro jeito, vai ter que começar a ler, né? Organize-se, né? Então é importante que você se organize. Às vezes você fala, nossa, mas eu não consigo nem ler a Bíblia direito, como é que eu vou ler a Bíblia e mais algum outro livro? Organize-se. Né? Organize-se, faça um planner, ó, eu até trouxe, eu deixei o meu aqui, veio perto, ó, se dá para ver, vai dar para ver sim. Eu tenho um planner em que eu coloco todas as minhas leituras nele, né? Então esse planner aqui, eu agendo as minhas leituras. Agora que eu e o Ernesto, a gente está de férias no seminário, eu já mudei tudo isso aqui hoje cedo, né? Eu tirei as tarefas do seminário, as leituras do seminário, e comecei leituras que eu tenho interesse de ler, né? Então, a gente acostuma a ler mais de um livro ao mesmo tempo, por causa do seminário, e eu continuei. Então, eu sempre estou lendo um livro de teologia, um livro do dia a dia cristão e um livro de ficção, né? Então, por exemplo, em segunda-feira eu faço uma leitura sistemática. Tenho interesse em ler pelo menos os 3 que eu tenho. Aí eu leio o Gruden, por exemplo. Faço a leitura da Bíblia todos os dias, eu coloco no meu planner ali a leitura da Bíblia e também o Gruden. Aí na terça eu não vou ler o Gruden, vou ler outra coisa. Aí, no caso, eu vou começar a ler esse livro aqui, ó, Conhecendo Deus Trino, que tem a ver com o assunto do meu pré-projeto de pesquisa que eu estou fazendo em relação a uma heresia trinitariana. Então, eu estou lendo sobre a Trindade. E aí, para descontrair algum dia da semana, eu leio um livro de ficção. No caso, eu estou lendo a coleção do Deixados para Trás. Não concordo muito com a visão do autor, tá? Deixar claro. Não acho que é do jeito que ele narra ali, mas eu acho curioso, fiquei curioso, já tinha a coleção, tinha comprado essa coleção antes de casar, inclusive não tinha lido ainda. Então comecei a ler. É legal você perceber assim a ideia daqueles que foram deixados. É muito interessante, né? Cria todo um contexto. Ah, mas 7 anos, vou casar para quê, né? Os personagens ali, eu sei, é ficção. Eu escolhi uma ficção cristã para ler, mas geralmente eu leio todo tipo de ficção, né? Já li Senhor dos Anéis, já li Crônicas de Nárnia, Atlantis, já li vários livros de ficção, não acho que não tem nada a ver. Gosto de ler ficção, então eu mesclo as leituras, mas é importante você colocar num plano e organizar. Precisa começar com 3 livros? Não, não precisa, começa com 1.
Começa com a Bíblia, leia a Bíblia primeiro. Se você não lê a Bíblia, começa lendo a Bíblia. Leia a Bíblia todo dia e começa com outro livro, um livro que você queira, mas organiza no plano para você se disciplinar nisso tudo. Agora, com relação a estudo, eu uso algumas ferramentas. Eu trouxe aqui um livro, ó, tá vendo? Ó? Ele está todo marcadinho com uns post-its que são marcadores. Esse livro aqui também é um livro sobre Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, do Kostenberger, e ele está cheio de marcação. Ó, então eu vou lendo, e o trecho que é interessante, eu marco com isso aqui, ó, com esse post-it aqui, ó, que é uma setinha autoadesiva. Então eu colo no trecho que eu estou lendo, e aí eu posso usar depois. Então é uma forma de marcação que eu faço, tá, dos meus livros. O Ernesto sabe, eu era uma pessoa que não marcava, não escrevia meus livros, eu tinha dó de escrever, eu achava que eu estava estragando meus livros, mas eu percebi que eu não aprendia muito fazendo isso. Então eu comecei a escrever. Só que eu sou tão xarope que eu escrevo de uma forma para ficar bonitinho. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Mas você não precisa fazer assim, tá, meu irmão? Se não quiser marcar assim, você não precisa. Vou colocar na tela para ver se dá para ver. Ó. Eu marco, ó, usando uma caneta de ponta fina. Eu faço um colchete certinho com a régua e faço um comentário aqui. Então, nesse caso aqui, eu coloquei, ó, que é uma definição. Escrevi de caneta definição. Quando eu quiser uma definição sobre Trindade, eu tenho fácil no livro. Eu vou no livro onde eu tenho a marcação e está escrito de caneta. Quando é um argumento importante, eu coloco lá, argumento importante. Escrevo de caneta ali naquele colchete para mim sistematizar o meu estudo. É assim que eu estudo. Eu faço assim com a Bíblia também, tá? E eu costumo usar essa caneta aqui, ó, que é uma caneta Unipen, que é uma caneta de ponta extra fina da Mitsubishi, que é uma caneta. Você não precisa usar essa caneta também, tá? É que eu sou metódico, mas você não precisa usar essa caneta. Mas essa caneta é boa porque ela derrama pouca tinta quando você está escrevendo, então ela não joga tinta na página. Ela vai bem certinha. Então, para não estragar o livro. Eu tenho um xodó com os livros, então eu uso essa caneta aqui. E para você marcar, um post-itzinho adesivo, se você quiser marcar no livro alguma coisa ali, se não quiser escrever no livro, pode usar esse post-it. Tá? Então, são algumas ferramentas que eu uso aí para o meu estudo, para a minha leitura, né, que eu queria deixar para vocês. Então, comece a estudar, comece a ler. E os meus colegas professores, se usarem alguma técnica diferente, podem deixar aí para os nossos alunos. Fiquem à vontade, tá bom? Ernesto e Barra, vocês querem falar alguma coisa? Ricardinho, a respeito de como fazem? Não, eu só queria falar que eu não vou mostrar minha Bíblia para você, não, cara. Porque ela tá tudo anotado, tudo rabiscado, tudo... Não, mas assim que é bom, assim que é bom. Eu acho só uma dica, assim, Rod. Eu, particularmente, eu gosto muito de escrever. Então, a dica que eu dou é entenda o seu processo de aprendizado, né? Porque aí você vai... eu não gosto de rabiscar livro, eu também não gosto, né? Então, o que eu faço? Eu tenho cadernos, um monte aqui em casa, em que eu escrevo. Então, se eu tô lendo, eu tô escrevendo. Ou, se eu tô lendo e acho interessante, eu vou no bloco de nota do meu celular ou mando um áudio para eu lembrar depois e escrever. Então, eu aprendo dessa forma e é a melhor metodologia para mim. Então, eu vou lendo e meio que vou sintetizando e resumindo as ideias do livro. Eu sou muito a favor daquele marca-texto. Eu comprei um que é marcador de Bíblia, chama de marcador de Bíblia. Ele é um gelzinho, né? Ele não é aquele marca-texto de líquido, então ele não passa para outra folha. Então, meus livros e a Bíblia é toda marcada com esse tipo de post-it. E uma vez eu ouvi, não me lembro de quem, que a melhor Bíblia anotada é a Bíblia anotada por nós mesmos, né? E a gente faz nossa marcação e tem a nossa referência. Então, a minha Bíblia é toda anotada. Os livros eu sou um pouco mais cuidadoso que nem o Rodrigo. Eu grifo e eu faço uma mescla. Alguns assuntos que eu acho muito importantes e para mim são algo que eu quero guardar e aprender, eu faço um resumo. Então, eu escrevo numa folha à parte, eu anoto um resumo disso e assim eu fixo também, eu reforço. O transcrever, para mim, é muito importante no processo de aprendizado. Outra dica, Rodrigo, que eu daria é assim, nós gostamos muito dos sistemáticas, livros mais complexos,
mas eu comecei a ler livros, eu escolhia livros que eram curtos, quando eu comecei a minha prática de leitura. Livros curtos, que eu conseguiria terminar em uma semana, metas curtas, na verdade. Eu acho importante para quem está começando a ler, que não tem essa prática, escolha livros pequenos, tem os do Tim LaHaye, são curtos e muito bons, o Ego Transformado, Temperamento Transformado, livros que você mata em uma semana, né? E essas literaturas, em paralelo com a Bíblia, para você acostumar a ler 2 textos ao mesmo tempo, e você vai querer na prática de leituras regulares. Então, lê um dia a Bíblia, ou no mesmo dia lê um livro e a Bíblia, um dia a Bíblia, outro dia o livro. Você criando uma técnica de leitura tua, uma rotina de leitura é o mais importante. A rotina estabelecida, ela vai te condicionar a conseguir mais e mais. E você só vai ampliando a quantidade que você lê ao longo do tempo. Mas a criação da rotina, que o Rodrigo falou, o planner é muito importante. Ele é muito metódico, ele tem um planner ali bonitinho. Mas você pode ter um planner teu, o compromisso teu de ter um horário reservado. Aí mais uma dica que eu dou, reserve um horário que você tenha paz para a leitura. Então deve estar ouvindo, não sei se o microfone está captando, mas meu filho berrando aqui atrás, brincando, a hora da aula aqui, a hora que ele está correndo. A hora que eu leio, o Rodrigo sabe bem, a hora que eu estudo, é quando todo mundo dorme. Ele dorme tarde, dorme meia-noite. Então, da 1 da manhã às 2, 2h30, é a hora que eu estou lendo, estudando, que é a hora que estou com calma para absorver o conteúdo. Tentar ler com outros estímulos audiovisuais, televisão ligada, música, pessoas falando, tire a tua atenção e talvez você não se concentre e absorva aquele texto da maneira correta. Então, essas ficam as minhas observações e dicas também para colaborar com os irmãos nesse processo que é maravilhoso. Leiam, ensinem seus filhos a ler, estimulem. Não há nada mais gostoso do que você ler, e fala que nem o Rodrigo. Muito melhor que filme, é quando você lê um livro de ficção, uma história, e você cria na tua cabeça todo aquele cenário. Eu me frustrei com alguns filmes, porque a minha imaginação é muito fértil. Então, a leitura dos livros fazia com que eu criasse um mundo gigantesco. E o filme nunca chegava perto da minha imaginação. Então, é uma recomendação. É verdade, o que o Ernesto falou é verdade. A rotina é importante. No planner, por exemplo, eu não coloco só as leituras, eu coloco inclusive as atividades que a gente tem que fazer. No caso aqui, ó, coloquei observação, preparar devocional, material para EBF. Eu me organizo através do planner, é o que funciona para mim. Talvez para você, aluno, não seja isso que funcione, mas você tem que adotar uma. É igual o Ernesto falou, o importante é a rotina e você escolher o melhor horário. Eu acordo muito cedo, né? Eles sabem. Às vezes eu mando mensagem, né? 5 da manhã, o Ernesto responde, tá acordado também. Então, assim, é o horário que é melhor para mim ler. É bem cedinho, né? Mas para mim é melhor. Minha mente está melhor. Agora, para outra pessoa pode ser outro horário. Não precisa ser igualzinho que a gente está falando, mas que você descubra o seu. E é muito importante o que o Ernesto falou. Escolha livros pequenos, né? Comece com livros pequenos. E isso que ele falou é muito importante. Se você, eu tive oportunidade de ler, por exemplo, O Senhor dos Anéis, o livro. Se você assistir os filmes e depois você ler o livro, você vai perceber que o livro tem muito mais detalhes, muito mais. Tem coisa que nem no filme aparece e no livro está lá, né? Game of Thrones, por exemplo, eu não assisti nenhuma temporada e não tenho interesse em assistir porque eu tenho os livros aqui. Só não tive a oportunidade de começar a lê-los ainda, mas eu tenho interesse em ler as Crônicas do Gelo e Fogo, que é ficção secular. Porque eu acredito que o livro vai me dar uma experiência mais imersa da questão, né? Mas, enfim, concordo com tudo isso daí que vocês falaram. Acho que é importante aí a gente iniciar na leitura. Nosso país é um país que não tem a cultura de incentivar a leitura e as crianças não têm essa tendência de ler. E acredito que a gente pode fazer diferença, né? Contagiando as pessoas, os jovens, os adolescentes a praticarem a leitura. Ok? Então, agradeço a oportunidade mais uma vez de estar com vocês, os professores maravilhosos aí que dispensam a apresentação, com comentários sempre muito pertinentes, maravilhosos, né? E o Ernesto está fazendo a propaganda dele no fundo ali. E até a próxima, né? Na próxima aula a gente vai falar, vai começar a falar sobre Abraão. Depois a gente vai entrar na nossa escola bíblica de férias, né? Então fique atento aí, a gente vai lançar, né, a apresentação da escola bíblica de férias, uma arte envolvendo os assuntos que vão ser tratados, né? E aí depois a gente retoma a escola bíblica no seu modelo convencional, na questão dos assuntos,
E a gente vai continuar falando de Abraão aí depois, vai ficar um bom período falando sobre Abraão, tá bom? Fique conosco, participe das aulas. Se tiver dúvida, pode entrar nos endereços de e-mail aí, no WhatsApp, que está à disposição de vocês. Amém? Professor Enes, você pode encerrar com uma oração para a gente, por favor? Amém. Vamos orar nesse momento, lembrando que Deus está no controle de tudo isso. Nós queremos estudar, ler, aprender. Antes de tudo, temos que orar e pedir a Deus que Ele nos ilumine, porque começando com o Espírito Santo e na condução, sempre é a melhor solução, né? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Deus, por esta aula que o Senhor nos permitiu ter. Foi a tua mão poderosa que conduziu cada um desses professores no seu aprendizado, no seu conhecimento. E hoje, meu Pai, tivemos mais uma vez a chance de analisar a história, Pai, aquilo que o Senhor deixou revelado para que conhecêssemos. Muito, meu Pai, daqui que nós conversamos são pensamentos nossos, porque a Bíblia não trata de todos os detalhes que não eram essenciais, mas tudo aquilo que era importante para a base da nossa fé estava ali, Senhor Deus. A fé que nós aprendemos de Noé, Senhor Deus, com a sua perseverança em 100 anos, trabalhando, se dedicando em fazer alguma coisa, fazer uma obra. E ali, meu Pai, o plano da salvação já determinado, já escrito, Senhor Deus. Como da mesma forma que nós lemos acontecer com Noé, nós sabemos que vai acontecer no nosso tempo, Senhor Deus, quando o Senhor voltar. Por isso que possamos ter a atenção redobrada, Pai, na Tua palavra, em todas as profecias, pois repetidamente na história, o Senhor mostrou a maneira como vai ser feito as coisas e as condições, meu Pai, que levaram aos momentos cruciais. Que possamos, a partir dessas histórias bíblicas, Pai, reconhecer em que momento estamos e principalmente a necessidade que nós temos de buscar a Tua presença no tempo que se chama hoje, agora, porque poderá haver um momento onde não vai haver mais chance. Haverá um momento, Pai, onde as águas subirão e não haverá mais uma arca para entrarmos, Deus. Que essa analogia da arca, Senhor Deus, na Tua história, nos possa refletir na Tua volta, Senhor. O momento que o Senhor vai voltar para buscar a Tua igreja. E quem será a Tua igreja nesse dia? Quem estará dentro, meu Pai, desta igreja, desta arca que será levada contigo? Por isso que os nossos irmãos que estão assistindo, Pai, possam lembrar da urgência de falar do Teu evangelho para aqueles que eles amam, Senhor Deus, para que esses também façam parte desta igreja que será salva. Não esperem, Pai, para o último dia. Não esperem onde não há mais chance, Senhor Deus. Que seja agora a nossa luta e nossa batalha por buscar a santidade, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.